Gente, seguinte, o que nós vamos falar hoje? Hoje eu tenho um assunto para falar para vocês sobre a forma como a gente expõe as crianças para determinadas situações. E o que pode acontecer no cérebro delas, né? Quando a gente toma essas decisões e acha que porque a criança vai chorar mesmo, e acha bonitinho, acha engraçadinho. Então vamos lá. O que pode causar nas crianças, a forma como a gente expõe ela em determinadas situações, certo? Certo? Então, como por exemplo, a pergunta que me fizeram foi sobre a criança que não quer entrar no casamento. Até me enviaram um vídeo referente a isso. A criança que não quer entrar no casamento de daminha, sabe? E entra chorando. Outros assuntos, que daí eu relacionei com isso. Escola, apresentação de escola, sabe? Fim de ano sempre tem, Dia das Mães, Dia dos Pais. Sempre tem apresentação em escolas, que a criança precisa ir lá e se expor na frente de todo mundo. E às vezes isso demanda choro. A hora do parabéns no aniversário, né? Que a criança também se expõe ali na hora de cantar o parabéns na frente de todos os convidados. E isso às vezes demanda choro. Enfim, e a gente pode aí tecer vários outros exemplos, né? E por que eu trouxe esse assunto? Porque a gente às vezes banaliza o que a criança sente nesses momentos, né? E a gente acredita que ela precisa cumprir aquilo, que ela vai ter que fazer. Então, por exemplo, aniversário de 1 ano. Quantas vezes a gente pensa, quantos pais pensam em fazer a festa, a grande festa, cria todo aquele cenário, investe aquele dinheiro na festa da criança de 1 ano, mas a criança dorme a festa inteira. Ou a criança chora a festa inteira. E na hora do parabéns é aquele chororô, é aquele estresse todo. Ou seja, a festa foi para os convidados, porque nem os pais conseguem curtir, né? Os filhos da gente, quando estão chorando, quando estão chateados, quando estão emburradinhos, né? A gente não curte, a gente tem que ficar ali cuidando, tentando animar, então gera um estresse, inclusive para o pai e para a mãe, não só para a criança, né? Uma preocupação para alguns pais. Então, essa festa, ela acabou sendo para os convidados. A criança não usufruiu e os pais também não usufruiu, né? Então, eu costumo pensar o seguinte, quando eu fui fazer a festa de aniversário de 1 ano do meu filho, o primeiro filho, eu avaliei, e olha que eu nem estudava a disciplina positiva ainda, porque eu nem conhecia a teoria. A disciplina positiva apareceu na minha vida, o Pedro já tinha mais de 2 anos. Mas eu sempre estudei para ser mãe, então eu estudava outras formas de educação. Então, eu sempre avaliei o tipo de perfil dele. Se ele ia gostar, se ele não ia gostar. Eu queria fazer uma festa de 1 ano. Era meu primeiro filho, o primeiro ano é tão importante, não é? Mas eu queria fazer algo que ia alegrar principalmente a ele. Então, pelas características dele, por ele ser uma criança mais desinibida, por ele ser uma criança carismática, que gostava de ir com todo mundo, que adorava uma festa, a gente decidiu fazer uma festa em buffet. E foi sucesso. Ele curtiu a festa do início ao fim, adorou o parabéns, chegou em casa e ainda queria brincar mais. Já o Davi, na festinha de 1 ano, ele era uma criança mais introspectiva em relação ao irmão. Não era muito relacional em relação ao irmão, né? Não era dado com as pessoas, não era todo mundo que ele aceitava. Então eu falei, não vou fazer uma festa em buffet, vou gastar dinheiro. Ele não vai curtir porque ele não era agitado como o irmão. Ele era mais quietinho, gostava de brinquedos mais de concentração. Eu falei, vou gastar uma grana, ele não vai se divertir, ele pode estranhar o movimento, aquele monte de gente, aquele monte de brinquedos. Eu falei, não vai adiantar. Então, eu fiz uma festa em casa, para poucas pessoas, mais intimista, com brinquedinhos ali no chão, tatame. E ele curtiu a festa inteira, do tema que ele gosta, ele curtiu a festa inteira e foi uma delícia. No parabéns, eu já sabia que ele poderia vir a estranhar o parabéns para você com muitas pessoas, uma vez que ele era uma criança mais introspectiva. Então, a gente fez vários parabéns aqui em casa antes da festa dele. A gente cantava parabéns, eu apagava a luz, cantava parabéns com a luz apagada, cantava parabéns com a luz acesa, com vela, sem vela, com mais gente, só com a gente, para ele se familiarizando com os tons e os sons e a altura, o volume de tudo. Opa, caiu o celular. E aí ele encarou a festa de aniversário dele super tranquilo, super de boa e foi sucesso, né? Então,
O que eu tenho para dizer para vocês em relação a isso? A gente precisa tomar cuidado com a forma como a gente conduz as crianças, expõe as crianças em festas, em eventos, né? Em ambientes mesmo desfavoráveis para ela. Então, por exemplo, em casamento, quando a gente coloca uma criança para entrar de pajem, de madrinha, de daminha, né? Algumas crianças entram todas orgulhosas, felizes e vão carregando aliança, jogando as pétalas e estão se sentindo o máximo com aquela roupa. Outras entram chateadas e algumas entram chorando. A criança, isso eu tô trazendo por exemplo do casamento, que foi o que me trouxeram. Mas existe isso também em aniversários, existe isso também em apresentação de escola. Então vamos entender uma coisa. O cérebro da criança, ele funciona a partir daquilo que ele vê, ouve e sente, repetidas vezes ou sobre forte impacto emocional. O que isso significa? Tudo que a criança está vivenciando através do olhar, então o que ela está vendo, através da audição, o que ela está ouvindo e o que ela está sentindo através dos sentimentos e das sensações, está gerando conexões neurais, sinapses neurais, de aprendizado sobre como ela está enxergando a vida. Certo? O tempo todo. Tudo que acontece com repetição ou sobre forte impacto emocional. Uma apresentação na escola, uma entrada na igreja como pajem, como daminha, um parabéns para você num aniversário, pode ser considerado uma ação sobre forte impacto emocional. Então imagina só, uma criança que está entrando numa igreja e não queria, uma criança que está cantando parabéns e não queria estar ali cantando parabéns, uma criança que está numa apresentação da escola e não queria estar ali na apresentação. Ela está sofrendo uma ação sobre forte impacto emocional, uma vez que ela está constrangida, ou ela está com medo, né, ou ela está insegura diante de pessoas que ela não conhece, tendo que ir contra a vontade dela num sistema emocional imaturo, certo? Porque ela tem imaturidade emocional ainda, irracional então nem se fala, num sistema imaturo, não sabendo controlar as próprias emoções, não sabendo racionalizar tudo aquilo que está acontecendo, certo? Então imagine o pânico, a tristeza, a depressão, o nível de cortisol que está passando dentro daquela criança, né? Um cortisol é um hormônio relacionado ao estresse, certo? Que ele para as funções do corpo, então ele para o processo de cura, ele para o processo de aprendizado, de crescimento da criança, porque ele está ali combatendo algo tóxico dentro da criança. Olha tudo isso que acontece dentro da criança, sem mencionar a forma que ela está aprendendo, sem mencionar as conexões neurais que estão sendo formadas no cérebro dela. Ou seja, ela pode desenvolver uma insegurança quando ela crescer em relação a falar em público, em relação a expor as suas ideias, em relação a estar em evidência ou ser líder, ser evidência para alguém, certo? Porque aquela atitude, aquela ação que ela foi condicionada, que ela foi exposta, prejudicou a psíquica dela, prejudicou o emocional, prejudicou as conexões, ou melhor, foram feitas conexões prejudiciais, de pânico, de medo, de insegurança, de insatisfação. E aí, quando essa criança crescer, ela tiver que apresentar um trabalho na escola, em público, ela tiver que fazer uma oratória em público, ou até mesmo subir num palco alguma vez para fazer alguma coisa importante, ela pode se autossabotar, não querer fazer isso, porque no inconsciente dela diz que isso não é uma ação favorável, porque ativa uma emoção originada na infância de um trauma vivenciado por ações que ela não queria ter sido exposta. Entendem? Ficou complexo? Entendem o quanto isso é sério? Então, gente, é preciso tomar muito cuidado. E principalmente, a gente ri de situações assim. Algumas pessoas têm dó, né? E falam, oh, tadinha, e fica com o coração na mão. Ai, tira essa menina dali, tira esse menino de lá. As outras pessoas dão risada e falam, olha a cara de choro. Ixi, tá chorando. Ixi, tá com medo. Tem adulto que até tira sarro.
tá? Eu já vi em aniversários, crianças cantando parabéns e depois chega perto dos avós ou chega perto de um tio engraçado da família e o tio fala: ih, ficou com medinho, ih, tá chorandinho, e a criança se sente pior ainda. E o adulto acha que pode tirar sarro. E o adulto acha, mas é só brincadeira, ai, eu tô brincando. Gente, a criança, ela não sabe o que é brincadeira do que é realidade, tá? O cérebro dela tá em desenvolvimento constante. Ela não entende ainda, ela não diferencia ainda o imaginário do real, certo? Por isso que o medo aparece. O medo aparece na infância porque a criança não consegue dividir o que é imaginário do que é real. Então, essas brincadeiras que nós adultos fazemos, tirando sarrinho, falando que é brincadeira, pode também provocar um forte impacto emocional na criança. Isso vai refletir na fase da adolescência e na fase adulta. Medos que a gente não sabe por que a gente tem. Insegurança que a gente não sabe por que a gente tem, que foi originado na infância. Então, se você tem filhos pequenos, quer fazer festa de 1 ano, avalie que tipo de festa você vai fazer, tá? Eu sei que o primeiro ano é muito importante para os pais, é uma fase importante pra gente, mas avalie se vai valer a pena para o seu filho uma festa grande, tá? Faça uma festa menor se ele for uma criança mais reservada. Ele vai ter outros anos da vida dele que você vai poder fazer festões e ele vai saber e aprender a interagir e vai querer festas grandes. Se você foi convidado, seu filho foi convidado para entrar na igreja de pajem de daminha, é lindo, você tá doida para ver sua filha de vestidinho, você tá doido para ver seu filho de terninho, mas avalie se para ele vai ser interessante. Se ele é uma criança que gosta de se expor, se ele é uma criança mais relacional, que gosta de estar entre as outras pessoas. Porque se ele não for, não force, não faça chorando, tá? Não faça forçado, porque pode gerar um problema emocional, um trauma emocional, um desrespeito para aquela criança, além das conexões ruins que podem ser formadas no cérebro dela, tá? Se seu filho tem apresentações na escola e todo mundo vai apresentar e você tá lá doida para ver a festa de fim de ano, avalie se é mesmo importante para o seu filho estar ali. Às vezes ele não vai querer estar na apresentação, tá? E você pode até estimular ele, tentar de uma outra forma, um assunto para uma outra live, a gente trabalhar a questão da estimulação. Mas respeite a individualidade do seu filho. É muito melhor você respeitar e encorajar em pequenos passos do que você forçar e isso gerar um trauma e nunca mais sua criança querer subir num palco. Nunca mais sua criança se sentir à vontade para falar em público. Isso sim pode ser mais prejudicial para ele, certo? Então a gente precisa avaliar isso, aprender a olhar a criança de um jeito diferente, entender que aquele serzinho pequenininho tem sentimentos, tem emoções, nós precisamos validar isso, respeitar isso e tratar a criança com dignidade, dignidade que ela merece, porque ele é um ser que está em formação e é o nosso dever formar essa criança da melhor maneira possível e não cheio de traumas. E para a gente conseguir isso, a gente tem que olhar para ela com os olhos dela e não com os nossos, porque senão a gente vai rir, a gente vai forçar, a gente vai achar que é frescura, a gente vai ficar com raiva, ou a gente vai achar que é lindo, que tem que conseguir sim, que vai dar certo, entende? E aí a gente pode criar problemas lá na frente, tá certo? Espero que tenha sido boa essa live, esse tipo de reflexão para a gente trazer para qualquer contexto quando a sua criança for ser exposta a alguma coisa perante outras pessoas, tá certo? Um beijo grande, ótima quarta-feira, cheia de luz, cheia de conexão, cheia de Deus na sua vida. Até amanhã. Fui!